Não deu certo. Ei, pessoal, então é isso. Então, como eu estava falando para vocês, eu preciso que vocês conheçam esse tripé e essa estrutura para ver como é que funciona. Né? Então, assim, os conceitos básicos, né, para a gente entender, né, se uma empresa está obtendo lucro, onde está o lucro, é necessário que a gente conheça o tripé. O que é o tripé? É a base de como é que funciona a gestão financeira. É a base de onde vem todo o conhecimento empírico e teórico quando se trata de um contexto financeiro. Então, tudo que a gente entende e tudo que a gente vê, tudo que a gente trabalha dentro da gestão financeira vem com base nesses tripé. Então, esse tripé, essa base que eu estou falando, esse tripé, é de todo o contexto, de todo o conteúdo que eu posso falar, que eu posso lhe dizer quando se trata sobre gestão financeira. Então, o tripé básico da gestão financeira é basicamente esses três: o caixa, o lucro e o patrimônio. Então, é através dessas três coisas que uma empresa ela trabalha dentro de um contexto gerencial. Então, através do caixa, através do lucro e através do patrimônio. É para isso. Né? A empresa ela se constitui, ela se forma para isso. Para que a empresa tenha caixa, para que esse caixa nos dê lucro e para a gente entender o que é o patrimônio. A gente sabe, desde a contabilidade, lá daquelas aulas de contabilidade, a gente já sabe que patrimônio é o conjunto de bens, direitos mais obrigações. Então, patrimônio é isso. O que a empresa tem é isso. É o conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, tudo isso compõe o meu patrimônio. Mas, enfim, vamos começar lá do início, né? Bem redundante. O que é caixa, quando se fala desse tripé, né? O caixa é os controles básicos, né? Entrada e saída de valores monetários, contas a pagar, contas a receber, controle de transações bancárias, gestão de estoque, é o dia a dia do dinheiro na empresa. Isso é o caixa. Caixa é o dia a dia do dinheiro na empresa. Então, tudo que houver financeiramente falando dentro de uma empresa vai ter que passar por essa variável chamada caixa. Então, tudo que você imaginar de transações financeiras dentro de uma empresa vai ter que passar por essa variável chamada caixa. Né? Essa é a primeira variável do tripé da gestão financeira, é o caixa. Então, o dinheiro, o estoque, as compras, a venda, as transações bancárias, desconto de duplicata, pagamento de duplicata, compra, venda, todo esse mundaréu de coisas que você pode imaginar enquanto trabalho de gestão financeira, enquanto função de gestão financeira, vai passar pelo caixa. Tem que passar por esse caixa, porque é dentro do caixa onde você vai organizar isso daí diariamente. Diariamente. Lembre-se disso, ó, já eu sempre falou que o caixa a gente trabalha isso daqui diariamente. Gente, caixa se fecha e se abre todo dia. O caixa empresarial ele é uma ferramenta financeira que a gente fecha e abre todo santo dia. Quem inventar de fechar a caixa, de bater caixa mensalmente, semanalmente, quinzenalmente, está errado. Está errado. Caixa é uma variável básica do tripé da gestão financeira que a gente mexe nele, a gente trabalha com ele, a gente organiza ele todo santo dia. Todo santo dia. Chegou, abriu o caixa, foi embora, fechou o caixa. Chegou, abriu o caixa, foi embora, fechou o caixa. Não existe essa de bater caixa, como a gente costuma dizer, né? Fechar a caixa a cada semanalmente, quinzenalmente. Por que, Jailson? Não. Já imaginou uma transaçãozinha que você esqueceu lá na segunda-feira, uma única transaçãozinha que você esqueceu de lançar ou de colocar dentro de um caixa lá na segunda-feira, e você deixar ela para você vai fechar o caixa na sexta-feira. Você acha mesmo que você vai lembrar disso que aconteceu na segunda-feira? Isso é impossível. Imagina mensalmente, quinzenalmente, como eu já vi muitas empresas fazendo. Nas consultorias que eu faço, quando eu chego nas empresas, a primeira coisa que eu pergunto é isso: quando é que é batido o caixa? Quando é que é fechado o caixa? A gente fecha toda semana está errado. A gente fecha a cada 3 dias está errado. A gente fecha mensalmente, pior ainda. Caixa se mexe nele todo santo dia. Beleza? O outro tripé, segundo tripé que a gente tem que entender sobre gestão financeira é o lucro. O que é o lucro? O lucro é a apuração do resultado. Né? A empresa tem um resultado, né, de receita menos despesa, né? Receita versus custo de despesa. Isso menos receita menos despesa é lucro. Lucro é isso. O lucro. Agora, o dinheiro da empresa, né? O que a empresa pode mexer, aí isso é uma coisa além do lucro. Então,
aquela coisa que a gente tem que entender, aquela bem chuli mesmo, bem popularmente falando, aquela lucro não é resultado. O resultado não é o lucro. O lucro é uma geração de despesa menos de receita. Receita menos despesa. Um versus o outro é o lucro. Né? Então, o lucro, a margem de contribuição, o lucro vai muito além daquele dinheiro. Eu vendi R$ 1.000 e gastei R$ 500. Então, 1.000 menos 1.000, eu tenho de lucro R$ 500. É mentira. Isso não é o lucro. Isso é a apuração do resultado. Né? O lucro que a empresa dá é muito além do que está aí. Eu acho que desses R$ 500 aí, um exemplo, numa transação dessa, a empresa não obteve de lucro 10, R$ 20. Um exemplo, né, numa transação dessa, porque vai muito além disso. Então, o lucro é o resultado da empresa, é o resultado daquele momento. Agora, o que ela deixa, que eu posso mexer, é diferente. Entenda que aquela coisa, o apurado não é lucro, né? Aquele, que a gente costuma bem dizer, bem chula. Apurado não é lucro. Tá certo? Então, apuração de resultado, receita versus custos e despesa, margem de contribuição, despesas e custos fixos e variáveis, lucro ou prejuízo é uma estratégia para aumentar o lucro e tomada de decisão. Olha o tanto de coisa que tem depois da receita menos despesa. Né? Margem de contribuição, custos fixos, custos variáveis, lucro ou prejuízo, estratégia para aumentar. Então, tudo isso vai muito além daquele apurado que você está entendendo que tem no caixa. Então, aquilo que está no caixa não é o lucro, é o apurado. Tá certo? O próximo tripé é o patrimônio. O que é o patrimônio? Patrimônio na estrutura patrimonial é enriquecimento versus empobrecimento. Isso é óbvio. Né? Capital de giro, tendência de crescimento, endividamento e rentabilidade. Isso é o patrimônio. Patrimônio é tudo que a empresa tem, seja ela de positivo ou negativo. Isso é patrimônio. A empresa tem um carro, tem um carro que custa R$ 100.000, mas esse carro que a empresa custa R$ 100.000, ela comprou em 10 parcelas de R$ 10.000. Então, o carro é da empresa, mas também as parcelas para pagar dos R$ 10.000 também é da empresa. Então, o patrimônio é tudo que a empresa tem de positivo e de negativo, de obrigações. Isso aí, vocês estão cansados de saber que eu já falei muito isso. Já falei muito sobre isso nas aulas, tá certo? E aí a gente entende agora o que é o custo de capital. O que é custo de capital? Custo de capital, gente, pode ser representado pela taxa de juros que a empresa usa para calcular, descontando ou comprando o valor do dinheiro no tempo. Isso daqui é uma verdade verdadeira. Entenda que quando fala de gestão financeira, vocês também estão cansados. Eita, só um minutinho que eu vou só pegar o carregador aqui, viu? E aí vocês também estão cansados de saber que quando a gente fala de gestão financeira, a gente vai trabalhar sempre o dinheiro num tempo, não é verdade? Então, isso é óbvio, isso é regra, né? A gestão financeira trabalha sempre o dinheiro no tempo. Então, R$ 1.000 hoje, né, como eu sempre falei para vocês, não pode ser nunca a mesma coisa de R$ 1.000 daqui a um ano. Porque esse dinheiro no tempo ele tem que render algum custo. Quando a gente fala de custo de capital, a gente está falando desse quanto é que vale esse dinheiro em determinado período de tempo. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, o dinheiro investido por uma empresa em ativos pode ser financiado por fontes internas ou externas. E aí a gente vai entender que tipo de fonte é essa. Se for fonte externa, é capital próprio. Se for fonte interna, a gente está falando de capital próprio. E se for fonte externa, a gente está falando de capital terceiro. E aí existem vários cálculos, né, enquanto gestão financeira, para a gente entender qual é o grau, né, qual é o grau de capital próprio investido na empresa e qual é o grau de capital de terceiro investido nessa empresa. Tá certo? Então, essas fontes internas ou externas podem ser caracterizadas da seguinte forma. As fontes externas podem ser, a empresa pode movimentar, né, se render, né, se pagar através de fontes internas, como os lucros retidos, rotatividade de créditos e ativos de maior, então qual o grau do ativo, qual o percentual de custo desse ativo, proteção fiscal ou qualquer outras fontes, incentivos de sócios,
mexendo no patrimônio líquido da empresa, nos lucros, enfim. Tem inúmeras fontes que a gente pode caracterizar como fonte interna. E as fontes externas são todas as fontes que a empresa possivelmente pode buscar de terceiros. Né? E aí a gente pode citar empréstimo bancário, desconto duplicata, investimento de outras pessoas, enfim, inúmeras fontes que podem ser caracterizadas como fonte externa. Então, esse é o percentual que a empresa tem que... Agora, isso a gente tem que saber. Qual é o percentual do capital próprio que a empresa está sendo trabalhada da empresa e qual é o percentual do capital terceiro. E também pode ser trabalhado na empresa. E aí, quanto maior o percentual próprio, melhor. Quanto menor, o percentual de capital de terceiro envolvido na empresa, melhor. Então, quanto maior o percentual próprio, o percentual de dinheiro próprio investido na empresa para movimentar suas atividades, melhor. Quanto maior o próprio, e quanto menor o percentual de capital de terceiros, melhor. Então, isso faz parte, gente, das análises de demonstrações contábeis, quando o gestor financeiro identifica qual é o percentual que outras pessoas têm na minha empresa e qual é o percentual que eu, enquanto dono da empresa, tenho dentro da minha empresa. Então, através do capital próprio e capital terceiro. Tá certo? E aí, a teoria financeira. Então, essa estrutura de custo de capital é justamente isso. É para a gente entender o tripé da gestão financeira, que é o caixa, lucro e patrimônio, o percentual de capital próprio e capital de terceiro investido na empresa e como é que vai funcionar esse mix de informação para que eu consiga entender qual é o enriquecimento ou o empobrecimento ou o endividamento da minha empresa. Então, vale salientar que quando eu falo de endividamento empresarial, não estou falando no sentido ruim, pejorativo do negócio. Às vezes o endividamento ele pode ser caracterizado como bom, tá certo? Enquanto gestão financeira. Então, a teoria financeira atual propõe que as organizações devem objetivar a maximização do seu valor por meio da gestão dos seus recursos a longo prazo, que envolve a tomada de decisões a respeito dos seus investimentos, financiamento e distribuição de dividendos. Né? O Damodaran 2000 falou disso. 2002. Decisões sobre financiamento resultam na escolha de um mix de fontes de recursos de longo prazo, que maximize o valor dos seus projetos selecionados e envolvam uma forma direta ou indireta, e a busca por uma estrutura ótima de capital, por meio da combinação ideal do capital próprio e do capital terceiro, como eu acabei de falar para vocês. Então, essa estrutura de capital, essa combinação de capital, a gente trabalha muito, a gente tem que entender muito de como é que funciona essa estrutura, como eu falei, né? O percentual de capital próprio envolvido e o percentual de capital terceiro. É importantíssimo que a gente, enquanto gestor financeiro, saiba quanto dinheiro que os outros têm na minha empresa e quanto tem do meu dinheiro na minha empresa. Então, a estrutura de capital da empresa é a proporção entre o capital próprio e o capital terceiro de longo prazo, que a mesma utiliza para financiar as suas atividades. Lembrem-se que, quando a gente trabalha em estrutura de capital, a gente está trabalhando sempre no longo prazo. A gente vem de uma relação do último balanço para o balanço superior, para o balanço posterior da contabilidade. Então, quando a gente fala de longo prazo, a gente está falando num período superior a 12 meses. Então, todas essas transações financeiras, a gente trabalha no período superior a 12 meses, tá certo? Então, essa estrutura de capital explica, portanto, quanto os recursos da empresa é financiado por ela mesma e quanto é financiada por os recursos de outras fontes. É o que eu, mais uma vez, acabei de falar. Estou só passando por cima porque já tem até uma aula dessa, né? Então, quanto que eu tenho, né, dos outros financiando as minhas atividades, quanto a empresa tem dos outros, das outras pessoas financiando as minhas atividades, quanto eu tenho da minha empresa financiando as minhas atividades. É conhecido dos outros, quando eu falo, é o capital terceiro, e da minha empresa, quando eu falo, é o meu capital próprio. O fato de a empresa poder utilizar capital próprio e capital terceiro para o financiamento de seus investimentos gera diferentes proporções de endividamento e de recursos próprios, o que resulta em custos de capital que a empresa pode utilizar. E aí, esses endividamentos, né, esses endividamentos, quando a gente como eu falei para vocês, não quer dizer, de fato, que seja algo ruim. Né? Às vezes, ser financiado por um capital de terceiro, muitas vezes, né, para a empresa não é tão ruim, porque ela vai movimentar o dinheiro dos outros.
e aí, enquanto dela, ela pode estar fazendo uma outra função, elencando uma outra função. Tá certo? Então, essa é a estrutura de capital que eu falei para vocês. É a junção do que eu queria que vocês entendessem. Então, para finalizar, sendo dessa forma, a estrutura de capital de uma empresa se define como a proporção entre a dívida e o patrimônio líquido, que são ações no financiamento de longo prazo da sua empresa. A estrutura de capital demonstra como a empresa está financiando seus investimentos entre recursos próprios e recursos de terceiro, tá certo? E aí o restante das coisas é o que eu já havia falado. Então, é isso que vocês entendam, que o tripé da estrutura de capital é composto basicamente pelo lucro, caixa e patrimônio, e que esse tripé a gente vai ter que entender quanto de capital próprio, quanto de capital terceiro está sendo usado para financiar as atividades da empresa. Quando eu falo financiar as atividades da empresa, eu estou falando da empresa como um todo, pagar salário, investimento, comprar material, fazer pagamento de fornecedores, ter capital de giro, enfim, suas atividades como um todo. Tá certo? E aí é importante que a gente saiba que o capital próprio, o capital terceiro, ele é usado justamente para fazer esse tipo de financiamento, mas é importante que o gestor financeiro entenda quanto de capital próprio tem e quanto de capital terceiro tem que está sendo financiada as suas obrigações, tá certo? Então, era essa o que eu queria falar para vocês sobre a estrutura de capital. Vou parar aqui a gravação e a gente tirar as dúvidas, caso tenha.